Vamos abrir a Escritura no livro do Apocalipse, no capítulo 3, por gentileza. Hoje nós damos continuidade à mensagem que começamos a falar na semana passada. Estamos tratando dos 7 fundamentos que são necessários para que tenhamos uma vida cristã vencedora. Estamos agora, portanto, no último fundamento. E eu disse na semana passada que neste último fundamento, eu não quero correr na mensagem, eu não quero fazer aqueles tópicos que nós fazemos comumente, e 3 ou 4 tópicos e fechar a mensagem. Mas devido à importância dessa carta à igreja em Laodiceia, eu quero ministrar no mesmo modelo que eu tenho ministrado às quartas-feiras. Nós vamos lendo e nós vamos comentando o texto bíblico, sem o compromisso de encerrar ou não encerrar, hoje ou na semana que vem. O importante é que nós sejamos ganhos pela palavra, tá bom? Portanto, os irmãos vão acompanhando comigo. Vamos fazer a leitura completa dessa carta, capítulo 3, versículo 14 a 22, e vamos adiante, tá bom? Diz assim o texto bíblico: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. E assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, esta é a última carta de uma série de 7, né? Apocalipse capítulos 2 e 3, nós temos 7 cartas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Elas são cartas proféticas, porque de certo modo elas apontam a acontecimentos que teriam lugar na história, ao longo da história da igreja. E interessante é que nessas cartas é o próprio Jesus quem fala às suas igrejas. É Ele quem está dizendo à igreja, apontando todos os desvios que haveria de ter ao longo da história, apontando os erros da igreja e, sobretudo, apontando uma saída, dando à sua igreja a solução para o seu problema. Esta última carta à igreja em Laodiceia, ela ganha para nós uma importância maior em relação às outras, não em si mesma, mas é porque ela fala profeticamente para o nosso tempo. Ou seja, essa carta no âmbito profético está falando da igreja do século 20 e da igreja do século 21. E, portanto, essa carta, ela retrata a condição da igreja do Senhor Jesus nesse último tempo, sobretudo falando do coração de cada um de nós, apontando qual seria o espírito desta era, da era em que nós vivemos, o espírito da igreja em relação a Cristo, em relação ao mundo, em relação a si mesma. E na semana passada nós só falamos o versículo 14, nós apresentamos aqui os nomes com os quais Jesus se apresenta a essa igreja. Ele diz: quem fala a vocês é o Amém, é a testemunha fiel e verdadeira, é o princípio da criação de Deus.
Se você não ouviu essa mensagem, acesse o nosso site. E eu creio que essa semana deve ser postada já essa mensagem, ou se já está postada, não me lembro. De todo modo, é importante que os irmãos saibam. Então, quando Cristo ele se apresenta a nós, ele fala, olha, aqui quem diz é o fiel. Quando diz amém, essa palavra amém significa verdadeiramente, o verdadeiro, o fiel. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, porque ele testemunha acerca do Pai, ele fala acerca do Pai, ele revela aos homens o Pai, na medida que o Pai de fato é, ou melhor, quando fala de medida do Pai fica bem estreito, né? A ideia, mas assim, Cristo, ele é a expressão exata do Pai, e ele também é o princípio da criação de Deus, como que dissesse, ele é o germe originador, criador de todas as coisas, e portanto esse que fala, ele tem autoridade para falar, ele é o cabeça da igreja, ele é o Logos eterno, ele é Deus. E o versículo 15 começa dizendo assim, olha, conheço as tuas obras. E o que nós precisamos ver aqui é que primeiramente Jesus se identifica, ele se revela, ele se mostra a nós. Mas em seguida ele quer falar então do nosso coração. Ele quer falar não somente dele, de si próprio, mas sobretudo ele quer mostrar o que tem dentro de nós, qual é a nossa atual condição. E ele começa dizendo, eu conheço as tuas obras. Diante dessa palavra, eu conheço as tuas obras, nenhum de nós pode se esconder ou pode se ocultar de Deus. Falávamos aqui por último na semana passada, o quanto que nós somos inclinados a nos esconder, o quanto que nós somos inclinados a nos enganar, a enganar a nós mesmos, sempre arranjando uma desculpa, sempre arranjando uma justificativa, algo que justifique o nosso procedimento, o nosso comportamento, o nosso viver. E Jesus então, ele se apresenta dizendo, olha, eu conheço o que passa no seu coração, eu conheço o que passa na sua alma. Ou seja, o Senhor sabe exatamente todas as razões e todos os motivos porque nós vivemos ou procedemos deste ou daquele outro jeito. Lembram do texto de Hebreus capítulo 4, versículo 13 ou 12, 13, quando referindo-se a Cristo é dito, porque a palavra de Deus, e Cristo é a palavra de Deus, é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra o nosso ser, até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Interessante que esses versículos 12 e 13 de Hebreus capítulo 4, eles encerram todo um pensamento que começa lá em cima, lá no capítulo 3, do capítulo anterior, falando acerca da desobediência, dando o exemplo do povo de Israel, demonstrando que o povo de Israel não entrou na boa terra de Canaã, devido a um coração endurecido. Ou seja, o escritor aos Hebreus, ele toma o exemplo da entrada do povo de Israel na terra prometida, ou da promessa da terra, e mostra como que aquele povo saiu do Egito, mas que durante 40 anos no deserto, a sua maior parte pereceu no deserto, eles morreram, seus cadáveres ficaram jogados no deserto, todos morreram, com exceção de Josué e Calebe. E aí o escritor aos Hebreus, usando esse episódio, ele diz, por que eles não puderam entrar naquele descanso da boa terra? Ele diz, por causa do endurecimento do coração, por causa da desobediência. E ele diz ainda mais, hoje, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, como aconteceu àqueles lá no deserto. E falando, portanto, desse coração endurecido, é que então ele conclui dizendo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
e ele é mais penetrante, cortante, que qualquer espada de dois gumes. O argumento é que, ainda que você possa arranjar todas as desculpas e as justificativas para que você possa justificar a sua conduta, o seu procedimento, ele diz: mas o Senhor conhece. O Senhor não olha para o homem como nós olhamos, Ele não vê como nós vemos. O Senhor, Ele perscruta o nosso coração, a nossa alma, até o ponto de discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então assim, nós precisamos, com muito temor, agora diante do Senhor, ouvir a sua voz, porque Ele sabe do que somos, e devemos pedir: Senhor, que a Tua luz me leve a considerar, se porventura o que o Senhor diz acerca desta igreja, se porventura eu não esteja aqui incluído. Ele diz assim: conheço as Tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. E assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Veja quão graves são essas palavras. E ele diz que quem dera você fosse frio ou quente. Observa que talvez numa primeira interpretação superficial, alguém diga que ser quente seria ser um crente fervoroso, aquele crente canela de fogo, né? Aquele crente que vive dando glória a Deus, aleluia, no culto, né? Falando mistério, o reteté. E vão dizer também que o crente frio seja aquele crente, né, que não dá glória a Deus, que não diz aleluia, que vai para o culto e acaba dormindo durante a mensagem, aquele crente que não gosta de jejuar, ou que não gosta de ir para o monte orar. Mas veja que o texto nada diz acerca disso. Ser crente ou frio não é essa questão do tipo de crente que você é, no sentido da sua mera busca exterior ou aparência exterior, daquele que parece, né, fervoroso. Me recordo que uma vez uma pessoa me falou: pastor, a sua oração é muito fraca. E eu disse: mas por que minha oração é fraca? Falou: mas você ora assim: Senhor, obrigado por esse dia, né? Você não tem aquela oração fervorosa, é porque o povo está acostumado com aquelas orações que quando a pessoa vai orar, ela muda o timbre de voz. A pessoa estava boazinha, normal, conversando, normal, de repente vai orar, meu Deus, aí começa a engrossar a voz. Eu não entendo exatamente o motivo, né? Se bem que eu sei, né? Ele aprendeu assim, ele aprendeu que ele engrossando a voz, deixando a voz mais grave ou mais, como é que fala para cantar? Mas quando faz assim, drive, né? Coloca um drive na voz. As pessoas que estão próximas pensam: puxa, mas que oração poderosa. Na verdade não existe oração poderosa. Toda oração, ela é uma oração em fraqueza. E a oração só pode ser oração se for em fraqueza. É um coração que fala: Senhor, eu não posso, nós não podemos, mas nós oramos na autoridade daquele que pode, daquele que é, na autoridade do nome de Jesus. E é esse nome que é o poder da oração. Mas veja que quando diz do quente e do frio aqui, Jesus fala: nem és quente nem és frio. Quem dera, quisera eu que você fosse frio, ou que você fosse quente, porque na verdade você é morno. Ou seja, um crente morno implica um cristão indiferente. Porque o quente, a temperatura, né, o quente e o frio são temperaturas, como eu posso colocar, definidas. Ou seja, não é algo que está no meio, não é algo que está indeciso. Então, quando usa essa metáfora de ser quente ou frio, quer dizer, você precisa de ser um crente que tem uma definição na sua vida. Não aquele crente que vai conduzindo a vida cristã com a barriga. É como que Cristo dissesse: a igreja dos últimos dias será uma igreja indiferente. E não poderia ser de outra maneira, porque nós temos aqui a consumação de todo o processo da história da igreja,
desde do capítulo 2, versículo 1 em diante, quando fala do abandono do primeiro amor. Uma igreja que já não serve ao Senhor porque o ama, mas uma igreja que tem uma relação mercantil com o próprio Deus. Uma igreja que acredita que tem seus direitos e que deve reivindicar os seus direitos porque ela aprendeu a barganhar com Deus. Ou seja, foi ensinada a essa igreja que tudo na vida cristã é um negócio. Você quer um emprego, você precisa de dar uma oferta ao Senhor. E se você não der aquela oferta, como é que Deus pode te dar aquele emprego? Aí você vai lá e faz um esforço descomunal, pega no banco um dinheiro que você não tem, e o banco está sempre disposto a emprestar, mas você não tem porque você está desempregado, mas você pega pela fé aquele dinheiro, e você leva, e você dá, e agora que você cumpriu com a sua parte, você se sente no direito de reivindicar: eu fiz a minha parte. Então vira uma relação mercantil. É quando você aprende que para Deus te dar uma bênção, você precisa jejuar. E aí então você jejuou, você ficou 24 horas sem comer nada, você agora se sente no direito, você cumpriu com a sua parte. É quando você dá o dízimo e agora fica na expectativa de que Deus retribua o dobro, o triplo, que Ele abra as janelas do céu, que Ele derrame as bênçãos sem medidas. Aí ficamos nesse jogo de barganhar com Deus, fazer a minha parte, agora Ele tem que fazer a parte dele. Isso gera em nós um falso ou um pseudo serviço a Deus. É uma era em que as pessoas estarão vivendo de tal modo para si mesmas, que ela tem a vida cristã como sendo um acessório na sua vida. Lembra aquelas palavras de Jesus, quando Ele diz: olha, os dias da vinda do Filho do Homem, falando desses dias finais da história, momentos antes da vinda de Cristo, Ele diz: como é que os homens estarão vivendo sobre a terra? Ele diz: olha, a vinda do Filho do Homem, ou os dias da vinda do Filho do Homem, serão como os dias de Noé. Como eram os dias de Noé? Jesus fala: comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, plantavam, edificavam. É assim que eram os dias de Noé. E alguém pode fazer um questionamento: pastor, mas eu não entendo o motivo. Onde está o problema de comer e beber? Quem aqui hoje comeu e bebeu? Nós não comemos e bebemos todos os dias? E nós não temos que comer e beber porque nos alimenta, não é? E também é dito que eles estariam não somente comendo e bebendo, mas estariam também se casando e dando-se em casamento. Vocês também não se casaram e não dão seus filhos em casamento, unindo a outros para constituir outras famílias? Onde está o problema do casamento? E diz mais, quando ele diz lá no livro de Lucas, esse mesmo texto, ele diz: e eles estarão plantando e edificando. E onde está o problema de plantar e edificar? Nós não temos que plantar e edificar? O problema é que, vivendo aquele povo em tempos tão difíceis, na iminência do juízo que varreria a terra, aquele povo simplesmente estava como que ignorando, não por desconhecimento, mas por incredulidade, ignorando completamente o que estava por acontecer. Ou seja, se o juízo está chegando sobre a terra, não era para nós estarmos todos ajoelhados e prostrados e arrependidos e nos arrependendo e clamando e pedindo misericórdia e pedindo graça, ou não? Mas como é que eles estavam? Estou nem aí para esse tal do juízo, para essa tal da arca, para esse tal de Noé. Vamos comer, vamos beber, vamos plantar, vamos edificar. Como que dissesse: esse Noé não sabe absolutamente de nada. Ele diz que vai vir o juízo, mas vem coisa nenhuma. Por isso que eles estavam vivendo daquele modo. Comer, beber, plantar, casar, dar-se em casamento, edificar, significa ser indiferente ao espírito daquele tempo, aos acontecimentos iminentes que estavam por acontecer naquele lugar. E nós vivemos tempos tão difíceis. Essa pandemia que nós aí ficamos tão assustados e ainda estamos um pouco assustados,
ela é só o começo de algo muito maior que virá. Não pense você que essa pandemia vai acabar e pronto. Não, ela vai acabar, como todas acabaram. Tivemos pandemias piores do que esta, mas segundo o testemunho das Escrituras, as coisas tendem a piorar cada dia mais. Os dias são maus, os homens são maus, os poderosos que nos governam são pessoas más, os seus desígnios são maus. E o Senhor, portanto, está dizendo: quando vocês virem todas essas coisas acontecerem, erguei as vossas cabeças. Mas nós não estamos erguendo a cabeça, nós não estamos olhando para o alto, estamos mornos, estamos na nossa indiferença. É preciso uma reação, não é? E o pior de tudo, não é a indiferença somente. Jesus disse que porque somos mornos, ou porque estamos mornos, quando eu falo estamos, nós nos incluímos a todos nós na igreja de Jesus Cristo no mundo, para que você e nem eu e nenhum de nós pensemos que a nossa igreja não faz parte disso. Não é questão de denominação, é o espírito de uma era. Jesus disse então que porque sois mornos e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, o Senhor disse: olha, não dá para engolir a atual condição da igreja. É preciso que nós vejamos a nossa indiferença, que nós não somente possamos saber que essa era tem essa característica, mas nós temos que nos despertar para a nossa condição interior, para a nossa condição espiritual. E veja, eu não estou dizendo aqui de usos e costumes, eu não estou dizendo de um certo reavivamento para que as irmãs deixem de usar brinco, ou fazer isso ou aquilo outro, e os irmãos, quanto a comida e bebida, coisas exteriores, nada disso eu estou dizendo. Estou falando do nosso coração, da nossa alma, da nossa fé no Senhor Jesus Cristo, da nossa fé no Evangelho, e o quanto que essa fé nos faz nos posicionar corretamente nas fileiras daqueles que estarão com o Senhor, reinando sobre toda a terra. A grande questão, olhe na sua Bíblia, no versículo 16 e 17, que Jesus fala que o maior problema não é simplesmente essa indiferença. Ele diz assim: assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes. Esse pois dizes quer dizer, a razão porque vocês são intragáveis, estão intragáveis, não é o fato simplesmente da indiferença, que já é um grande problema, mas é o modo como nós nos vemos, o modo como nós nos julgamos, é a nossa cegueira que não nos permite perceber que somos indiferentes. Ele diz: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Como é que está a sua vida espiritual? Uma pergunta. Eu, Alexandre, preciso perguntar para mim, como é que está a minha vida espiritual com Deus? Como é que está o meu relacionamento com o Senhor? Será que eu não estou conduzindo a minha vida como apenas uma tradição? Hoje nós tivemos aqui a reunião do Partido do Pão. Muita gente aqui, graças a Deus, muitos irmãos vieram. Os irmãos aos poucos estão voltando, não somente aos cultos, mas à atividade normal, aos poucos, na medida que as coisas vão se encaixando. Mas o quanto que nós valorizamos as coisas divinas? Temos que perguntar isso. Quanto nós valorizamos a comunhão, os irmãos, não é? O bom andamento da causa de Deus, a nossa vida com o Senhor, no nosso coração, no nosso dia a dia, no nosso espírito. O problema que Jesus apresenta é que, ainda que sejamos nós tão indiferentes, ainda dizemos, somos ricos e abastados e não precisamos de coisa alguma. É um espírito satisfeito.
consigo mesmo. É aquela mente, aquele coração que pensa que está tudo bem e que nada mais é preciso fazer ou receber da parte de Deus. Imagine quando Cristo veio ao mundo. Pense comigo nesse exemplo. O Cristo de Deus se fez carne, veio ao mundo. Puxa, era a grande esperança do povo de Israel. A nação de Israel aguardou por séculos e milênios, ou a humanidade aguardou por milênios a fio a vinda do Messias. Quando vem o Messias, como é que agora os religiosos, judeus, receberam o Cristo? Você vai encontrar naquele cântico de Maria, em Lucas capítulo 1, quando ela diz assim, falando acerca do Cristo, né? Ele diz: despediu vazio os ricos e encheu de bens os famintos. Ou seja, o Cristo de Deus veio ao mundo, mas muitos se sentiam fartos, como quem dissesse: não precisamos do Messias, porque eles tinham uma religião farta de coisas. Ou seja, a religião deles tinha tudo que uma boa religião precisa. Eles tinham um templo sagrado. Para quem tem um templo sagrado como eles tinham, para que eles querem o Cristo? Eles tinham as festas sagradas, os sábados sagrados, tinham os sacerdotes devidamente estabelecidos segundo a casa e a ordem de Arão, eles tinham as indumentárias sagradas, eles tinham as ofertas, os sacrifícios, os dízimos, eles tinham tudo que uma boa religião precisa. Aí vem Cristo e começa agora a relativizar tudo aquilo que eles valorizavam tanto, porque aquilo tudo eram meras sombras e figuras. Era preciso que eles entendessem que a vida com Deus não é uma relação com coisas, mas uma relação no coração, com a verdade, com o Espírito de Deus. Por isso que é dito que agora o Cristo veio, mas aqueles que se sentiam fartos foram despedidos vazios, ao passo que os que tinham fome, que tinham necessidade, diz, encheu de bens os famintos. Como é que você considera a sua vida espiritual? Não permita, preste atenção nessa advertência, que as coisas fiquem ruins para você buscar o Senhor. Minha mãe costuma dizer assim: meu filho, a grande tribulação está chegando. Como que dissesse: aí vocês vão ver o que é bom para tosse. Não espere chegar a grande tribulação. Não espere chegar a enfermidade, a dor, a insegurança quanto à vida. Isso porque vida cristã não se resolve num estalar de dedos. Não pense em você, porque assim nós fomos ensinados, que você fala: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, e agora eu peço perdão por tudo, que agora eu vou caminhar na verdade. Olha, o Senhor perdoa. Você já está perdoado antes de pedir o perdão. Tenha certeza disso. O problema é que, a partir dessa oração, você continua o mesmo de então. Pastor, como assim continua o mesmo? É porque nós somos frutos de um processo. Se fosse para Deus nos mudar num passe de mágica, você já teria sido mudado há muito tempo, e eu também. Mas não, nós somos uma construção. Nós estamos em construção. Nós somos pura consciência. E essa consciência vai sendo formatada, vai sendo gerada, vai sendo construída pouco a pouco. Razão porque o apóstolo Paulo diz em Romanos 12: não vos conformeis a este século. Ou seja, não seja moldado, não se permita que você seja moldado conforme o espírito desse século. Ele diz: mas transformai-vos. Ou seja, a nossa consciência, ela é plástica, no sentido de que ela pode ser moldada. Só que esse moldar não é um ato só isolado na sua experiência. O homem, ele está em construção. Então você precisa de tempo para desenvolver a sua salvação. Você precisa de tempo. Não é uma oração, ou um levantar de mãos, ou um batismo em água que vai resolver o seu problema. Você tem que ter tempo. Então, aqueles que aguardam indiferentemente por um dia em que ele vai, não, mas um dia a coisa vai entrar no trilho. Um dia eu vou me corrigir. Um dia eu vou valorizar essas coisas divinas.
Pode ser que o tempo não seja suficiente para você desenvolver aquilo que você hoje poderia fazer sem nenhuma dificuldade. Levar a sério a nossa vida cristã, levar a sério a palavra. O tempo em que nós vivemos, esse tempo final da história, é um tempo em que nós temos tantas coisas que nos envolvem, tanta tecnologia, tantas facilidades, que nós acabamos por ignorar as coisas divinas. O texto que foi lido agora no início da reunião diz assim: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé sobre a terra? Olha, o próprio Jesus está perguntando isso. Isso levanta uma questão que tem que ser refletida. Ora, quando ele diz, achará o Filho do Homem porventura fé sobre a terra por ocasião da sua vinda, é como que dissesse, olha, a coisa mais rara que terá é a fé, vai ser algo raro. E nós precisamos, portanto, repensar essa situação e jamais pensarmos, como diz o versículo 17, que nós somos ricos e abastados e que nós não precisamos de coisa alguma. E Jesus diz ainda mais, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Mas Jesus nos dá um conselho. Veja na sua Bíblia, versículo 18, ele diz, aconselho-te que de mim compres. Veja que é o próprio Jesus dizendo, aconselho-te que de mim compres. E essa expressão, essa ideia que de mim compres, isso nos leva a considerar que você precisa fazer algo. Não estamos falando aqui de obras mortas, nem de obras rituais, nem de obras de lei. Isso porque existe um pensamento que está se instaurando cada vez com mais força, e em nome da soberania divina, de que você não pode, não deve fazer absolutamente nada. Você leva uma vida cristã jogada, uma vida cristã indiferente, porque você fala, não, mas a salvação é dele, ele começou, ele vai terminar. Mas ele não vai terminar sem você. Porque a salvação é a construção de um caminho, é a pavimentação no coração por onde o Senhor possa passar. Por isso é dito a profecia acerca do ministério profético dos últimos dias, representado por João Batista, que os caminhos serão aplainados. Para que se receba o Senhor, os caminhos precisam de ser aplainados. Observe você, o Cristo de Deus estava para chegar, João Batista vinha pregando, aquele que vinha à frente, antecedendo o Messias, preparando o caminho para ele chegar, e a mensagem era, todo vale será aterrado, e todo outeiro será nivelado, ou seja, os caminhos escabrosos do coração, os caminhos defeituosos do coração, precisam de ser aplainados para que o Senhor entre, o que significa que receber o Cristo de Deus, não é um ato simples de você levantar a mão e falar, eu aceito Jesus. Tudo bem que se faça isso, quem quer fazer esse apelo, faça. Também não é pecaminoso fazer o apelo, convidar alguém para receber a Cristo. O que nós não podemos fazer é ignorar que aceitar a Jesus ou receber a Cristo implica a construção e a pavimentação de um caminho no coração para que Ele entre em nossas vidas. Ou que seja a própria entrada do Senhor em nós, já é a pavimentação desse caminho. É preciso entender claramente que nós precisamos de olhar para dentro de nós e falar, Senhor, pode entrar e pode pavimentar o meu coração como o Senhor quiser. E o Espírito de Deus vai trabalhar profundamente, tirando todo o excesso, tudo o que falta ele coloca, o que é excesso ele retira, mas para tanto é necessário que nós, como diz o texto, saibamos que nós participamos desse processo de salvação. Quando diz, aconselho-te que de mim compres, ou seja, existe um preço.
Não é o preço pelos seus pecados, não é o preço pela sua salvação, não é uma barganha que se faz com Deus para que você dê algo para Ele te dar algo em troca. Não significa, olha, tudo é com muito esforço. Você não obterá nada espiritualmente falando sem esforço. Afinal, o reino de Deus é tomado por esforço. Pastor, mas que esforço é esse? Ora, há uma luta dentro de você, dentro de mim. Já diz o apóstolo Paulo que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Não é sem esforço que nós vamos conseguir nos apropriar dessas riquezas divinas. Não é sem esforço, porque você terá que negar a si mesmo, e isso vai te exigir uma consciência constante, diária, frente às adversidades, frente às ofertas que o mundo oferece, e você vai ter que tomar a decisão sempre pelo Senhor e pela verdade, e isso vai lhe custar a sua própria vida. Quando Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Senhor, para onde o Senhor vai? Que é necessário tomar a cruz e negar a si mesmo. Ora, estou indo para ser morto. Por isso que é dito, aquele que ama a sua vida mais do que a mim não pode ser meu discípulo. Então, quando diz que de mim compres, fala exatamente dessa decisão de cada um de nós. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. As verdadeiras riquezas espirituais, o desenvolvimento da vida divina dentro de nós, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, que são as virtudes de Cristo. Vestiduras brancas são virtudes, ou seja, desenvolver em nós as virtudes de Cristo, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas, ou seja, olhos esclarecidos, olhos que conseguem perceber a nossa condição, perceber o atual mundo em que nós vivemos, ou seja, nós termos espírito de revelação e de sabedoria para discernir, espírito de discernimento da vida, das coisas espirituais. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Quanto que o zelo está faltando nos nossos dias, né, queridos? Zeloso. Quem aqui é cristão há mais de 30 anos? Deixa eu ver a mão. 25 anos. Pouca gente, é muito novo convertido, né? Mas quem é cristão há bastante tempo, igual a mim, sabem o zelo que se tinha sobre as coisas. Ainda existe ainda, mas é muito pouco. É uma raridade você ver o zelo pelas coisas de Deus. Parece que as coisas de Deus, tudo pode ser para depois, tudo é em segundo plano, tudo é se der, é como der. Não temos mais aquele zelo, aquele carinho, aquele fervor, aquela dedicação. Jesus fala, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. E esse ponto é um ponto dramático, porque nos revela algo que poucos cristãos se deram conta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E aqui nós temos algumas questões muito complicadas. Primeiro, se ele diz que está à porta, e ele conclui dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Cristo dizendo às igrejas, está dizendo que ele está à porta batendo. Eu pergunto, se tem alguém à porta batendo, o que significa isso? Que o Senhor está do lado de fora. Esse é o primeiro ponto dramático. Como pode a igreja estar orando em nome de Jesus, cantando hinos que falam do nome dEle, orando, curando, profetizando em nome dEle, e Ele do lado de fora? Isso não nos espanta essa denúncia que traz a Escritura? Você não fica espantado?
Nós temos que nos perguntar: Senhor, na minha vida, qual é o lugar que o Senhor ocupa? Será que o Senhor ocupa de fato algum lugar definido dentro de mim? Ou será que o Senhor não é apenas um objeto teológico da minha confissão verbal de fé? Eis que eu estou à porta e bato. Primeiro problema, ele está dizendo: eu estou do lado de fora da sua vida, do seu coração. Só que ele quer entrar, ele fala: eu quero entrar na sua casa. Não na sua casa física, mas ele quer entrar. Ah, pastor, mas você pregou um tempo desse que Jesus, ele é onipresente, ele está imanentemente em todas as coisas, e agora ele quer entrar. Entenda que nós não estamos falando da sua imanência em você e em todas as coisas. Estamos falando do relacionamento. Deus está em tudo e em todos, mas Ele não habita a todos. O habitar é uma questão de relacionamento. Deus pode estar em mim, porque é impossível que Ele não esteja. Eu posso ser um espaço pelo qual Ele passa e permanece em mim, mas pode não haver aqui em mim relacionamento que configura a comunhão, um lar, uma habitação. Quando ele diz: eis que eu estou à porta e bato, ele quer dizer: olha, não há habitação dentro de você. Ou seja, você não me tem como aquele que mora no seu coração, aquele não como um visitante que vem e vai, mas aquele que habita o seu coração e o seu ser. Eis que eu estou à porta e bato é o primeiro problema. O segundo: se alguém ouvir. Ou seja, ele está dizendo: eu estou batendo, mas não tem ninguém ouvindo a minha voz. Não tem ninguém percebendo que eu estou do lado de fora e eu estou batendo. Eu estou dizendo que eu quero fazer morada, habitação no coração. Aí é um problema muito grave, porque o ruído da nossa religião, o ruído das nossas reuniões, não nos permite ouvir a voz do Senhor. Ou seja, a nossa vida religiosa, ela é tão cheia de tantas coisas, que nós já não ouvimos mais o que o Senhor está dizendo, ou o Senhor batendo a nossa porta. É muito ruído religioso. A nossa vida humana, social, material, tão cheia de coisas, tantos compromissos. Um dia de 24 horas se tornou tão pequeno para nós fazermos o que queremos fazer. Alguns dizem que dá a impressão que o tempo está abreviado, né? Eu falo: não, o tempo é a mesma coisa. O dia tem 24 horas e alguma coisa, cada hora tem 60 minutos, cada minuto 60 segundos. Isso é contado mecanicamente. Não tem como o dia ser menor, nesse sentido que alguns falam: Senhor, pastor, será que os dias estão sendo abreviados? Não, 24 horas, não mudou. E por que parece que o tempo passa tão rápido? São as nossas atividades. É muita coisa, nós temos um volume de coisas para fazer, tanto compromisso, de modo que Deus fica de lado, Deus fica no segundo plano. Nós temos que repensar essa situação. Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Talvez você essa noite ouça a voz do Senhor, talvez não. Não é? Talvez você esteja ouvindo essa mensagem, não é uma mensagem. Todo domingo tem dia que a mensagem é melhor, outro dia é um pouquinho mais fraca, né? Mais desanimadora. Tem dia que o pastor está mais inspirado, tem dia menos inspirado. Talvez você esteja nesse pensamento aí, esperando acabar para ver se ainda pega um pedaço do Fantástico ainda, ou o restante do programa do Silvio Santos, para ver lá o jogo dos pontinhos, né? Talvez você esteja pensando em tanta coisa que tem que fazer amanhã, mas o Senhor está dizendo: olha, se você ouvir, se você puder escutar o Senhor batendo a porta. Primeiro, o problema é que Ele está de fora. O segundo é que você pode não ouvir. O terceiro é que, ouvindo a voz, é preciso abrir a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração. Pastor, eu quero abrir a porta do meu coração.
Quer ver uma coisa? Quem quer abrir a porta do coração? 6 pessoas, que maravilha, né? 6 pessoas querem abrir a porta do coração. Então, para essas 6 pessoas, a questão assim, e como é que abre a porta? Como é que abre a porta? Vamos fazer um apelo, vocês vêm aqui à frente, é isso? Abriu a porta? Não, esse abrir a porta é uma decisão consciente, de a partir de então, você falar: Senhor, eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Eu não quero mais fazer absolutamente nada sem a Tua direção, sem a Tua presença, sem a alegria do Teu Espírito na minha vida. Senhor, eu quero ser um cristão que tenha compromisso contigo, não com instituição, não com homem. As pessoas têm medo de pastor até hoje, século 21, medo do pastor. Quantas vezes eu não já vi gente no mercado passando com um carrinho, aí olha para trás, olha para o lado, olha para cima, com medo do pastor ver. Mas às vezes nós não paramos para falar: puxa, o meu compromisso é com Jesus, é com Ele, não é com o pastor, não é com o meu líder, como falam hoje em dia, não é com a instituição, é com Deus. Porque se você tiver uma vida com Deus, um relacionamento com o Senhor, tudo se torna muito simples. Jesus fala que o fardo dele é leve, é suave, não tem acusação, não tem condenação. Mas quando você vive pela instituição, né, você vive aquela vida de opressão, de medo de ser expulso da igreja, de ser disciplinado, medo de pastor falar a palavra. Então é dito: se você ouvir e abrir a porta do coração, eu dizia, é uma decisão de agora viver com o Senhor, tendo-o como centro da sua vida, como seu tudo, e nada fazer absolutamente sem estar na presença dEle, para que você tenha da parte dEle o sim ou o não. Não é definir a sua vida por doutrinas humanas. O povo quer saber muito: pastor, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer desse jeito, não pode fazer daquele outro jeito. Aí você entrega a sua vida para a mão de um indivíduo que agora vai governar a sua vida. Muitas vezes o pastor não faz o que ele manda você fazer, você fica escravo daquele direcionamento meramente humano e se esquece que nós estamos vivendo no tempo em que todos nós somos sacerdotes, o que implica que você tem acesso direto e que você, então, vivendo na presença de Deus, Ele vai te guiar, Ele vai te ensinar, Ele vai te orientar. É Ele quem vai dizer para você: filho, olha, não é por aí, esse caminho não é legal, você está se prejudicando o outro, você está se ferindo, está ferindo o outro. Então o Espírito Santo é que nos ajuda, que nos conduz, que nos ensina, que nos guia. Mas para tanto nós temos que ouvir a voz e abrir a porta do nosso coração. Decisão. Não é você sentir algo. As pessoas esperam ir para um retiro ou para um congresso e o pastor fazia aquela pregação de fogo e você, muito emocionado, você chora e fala assim: rapaz, agora minha vida mudou. Mentira. É uma semana para você poder perceber que a emoção foi embora e você não mudou. Quem aqui já teve em reavivamento de igreja? E depois você viu que, depois que passa, pastor, mas foi bom. É bom, não tem problema, não é pecaminoso. Mas você tem que entender que mudança de vida está na decisão do seu coração, de viver para Deus todos os dias. Não é porque você chorou ou não chorou que vai mudar, tá bom? De todo modo, a carta se encerra dizendo: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. É a promessa que diz que aqueles que vencerem o espírito dessa era, a indiferença, a mornidão, uma vida que não se preocupa com o Cristo de Deus, uma vida que tem Cristo enquanto objeto teológico, não enquanto o Cristo vivo no coração. Somente esses é que, vencendo tais coisas, poderão reinar com Cristo. Entenda, reinar com Cristo é uma questão de você, primeiramente, ter sido por Ele governado.
Muitos querem reinar com Cristo. A ideia de reinar com Cristo se tornou uma doutrina. Todo mundo prega a doutrina do reino, pastor, diferença entre reino e salvação, uma coisa é ser salvo, outra é reinar com Cristo, mas se esquece que para reinar com Cristo, você tem que ser governado por Ele. Você não pode reinar com, se Ele primeiramente não reinar em você. E esse reinar de Cristo em nós é a salvação, é o desenvolvimento e aplicação da salvação nas nossas vidas, tá bom?